Bom, ontem à noite o ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou um ofício, um documento formal aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, admitindo que há uma possibilidade de agravamento da crise internacional provocada pelo surto de coronavírus e ainda pela disputa entre Rússia e Arábia Saudita pelo preço do barril do petróleo. E isso nos obriga a estar melhor preparados para o que pode vir pela frente. Não necessariamente virá, mas para o que pode vir pela frente. E ele pede aos presidentes das duas casas que sejam discutidas prioritariamente 19 propostas. Muitas delas já estão lá. Na realidade, é um compilado que o ministro da Economia faz pedindo, e ele parece ter razão nisso, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acelerem assuntos que já poderiam ter sido discutidos, pro bem ou pro mal, pro sim ou pro não, pelo menos votados nas duas casas. Dentre essas medidas sugeridas pelo ministro da Economia, a privatização da Eletrobras, um assunto absolutamente delicado, uma empresa que dá prejuízo, o governo não tem como investir, se quer investir o que precisa para fazer com que a Eletrobras se sustente. O ano passado eram 9 bilhões necessários previstos, o governo conseguiu aplicar 3 bilhões de reais do orçamento e não deveria ter aplicado nada se a empresa tivesse sido privatizada, como a intenção já manifestada desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, a autonomia do Banco Central, novas regras para recuperação judicial de empresas, marcos legais de gás, setor elétrico, ferrovias e saneamento. Isso tudo faz parte desse conjunto de projetos pedidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Agora a bola com os presidentes das duas casas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, para saber o que vai ser possível discutir e o que é que vai ficar para depois. Mas de qualquer maneira é salutar e saudável que depois de um ou outro arranca-rabo todos voltem a discutir. Talvez a gente esteja diante de uma janela de oportunidade bastante interessante, né? Para que me parece que houve esse entendimento, pelo menos por parte do Rodrigo Maia, foi quem deu a declaração mais serena nesse sentido, né? Dizendo que, olha, vocês estão vendo o tom das declarações do presidente da República, o Congresso não vai entrar nessa, porque se o Congresso entrar nessa, joga o país numa recessão. É claro que tem a intenção política dele ali de se estabelecer como um anteparo, né? Então você tem um presidente da República tresloucado que fala tudo o tempo todo e aqui do meu lado a sensatez. Não é exatamente disso que se trata, mas ele está cumprindo um papel que, aliás, o presidente da República ofereceu a ele de bandeja. De qualquer maneira, apesar de qualquer intenção subterrânea que exista no desempenho político de qualquer um deles, a gente está diante aí verdadeiramente de uma janela de oportunidade. Por mal, diante de uma crise internacional que pode atingir de maneira mais enfática ou dramática alguns países do mundo, a gente está diante dessa janela de oportunidade que pode fazer com que avancem no Congresso Nacional alguns temas que em temperatura normal não avançariam.